Daqui Marco Souza, do projeto Verdades do Corpo, de Psicoterapia Somática, e hoje quero trazer um tema extremamente importante e que revela um pouco também o nosso nível de maturidade que nós temos em relação às situações que acontecem na nossa vida. E este é um tema que nos vai tocar um pouco, digamos, na nossa consciência da nossa própria maturidade e talvez nos ajude também a dar um bocadinho do indicador de que ponto neste momento, de certa forma, sinto que estou num lugar de maior maturidade do que estava antes, sem criar comparações com mais outras pessoas à nossa volta. E só existe uma forma de avaliar isso dentro de nós, que é fazer esta própria autoavaliação, de que forma me sinto em soberania emocional, de que forma neste momento eu estou na consciência das minhas emoções ou não, de que forma é que eu estou a projetar isto nos outros, eu estou a projetar isto em situações e não estou consciente de que todas as emoções que às vezes eu estou a projetar nas outras pessoas ou que estou a transferir ou a deslocar, nada mais são do que emoções, do que conflitos emocionais inconscientes, digamos, temas não resolvidos, não integrados, temas que estão na nossa sombra, na chamada sombra emocional, que nós não conseguimos ver, porque são inconscientes, não é? E tudo que é inconsciente é inconsciente. E este é um tema que nos ajuda a perceber qual é o nosso nível, de certa forma, de soberania emocional que estamos perante essas situações. E isto é muito fácil de compreender, porque por vezes nós temos tendência, e isto vemos na nossa sociedade, sobretudo nos motins que nós vemos às vezes acontecer nas notícias, ou por vezes a forma como os pais se relacionam com os filhos, ou nos relacionamentos amorosos, quando um homem se projeta certos conflitos emocionais inconscientes nas mulheres e vice-versa também. Nós estamos aí num jogo no qual nós estamos, de certa forma, cegos. É muito importante estarmos conscientes desta movimentação interior inconsciente. E porquê é que às vezes nós temos tendência a projetar isso no exterior? Quando no fundo, tudo é nosso, tudo vem de nós, e o exterior, as pessoas, as situações que nós vivemos à nossa volta, não passa basicamente de espelhos daquilo que vai no nosso interior. Isto é muito importante perceber. E a partir do momento em que nós tomamos consciência de que, por vezes, aquilo que nós estamos a ver na outra pessoa, ou aquilo que estamos a julgar noutra situação, ou aquilo que estamos a ver no outro, não passa unicamente de um espelho que nós precisamos para conhecermos a nós próprios, para perceber o que é que está dentro de nós. Se nós não temos essa consciência, nós vamos estar numa espécie de uma roda de hamster, onde não saímos do mesmo lugar, onde simplesmente estamos numa espécie de um jogo sem consciência e que no fundo nós podemos entrar nesse jogo, mas percebendo que quem cria estas regras somos nós próprios para nós próprios. E tanto nós podemos usar essas regras para destruir, como podemos usar essas regras para construir. Tanto podemos usar essas regras para estarmos num lugar mais de vitimização e queixume, como podemos também estar nesse jogo mais num lugar de criatividade e expansividade. Isto é, acaba por ser sempre uma escolha que cada qual, numa fase da sua vida, terá que assumir, escolher e ir para esse lugar. Porque é sempre mais fácil, neste jogo, nós projetarmos os nossos conflitos emocionais inconscientes no exterior. Porque assim nós não temos, digamos, a responsabilidade, nem a responsividade também para mudar o que quer que seja. Porque a partir do momento em que nós estamos distraídos nesse jogo de vítimas e culpados e de os bons e os maus, é uma forma, uma estratégia das nossas defesas, do nosso ego, de não olhar o que é que está dentro de nós, o que é que realmente, de onde é que vem essa animosidade que eu tenho, por exemplo, contra os partidos da esquerda, contra os partidos da direita, ou a animosidade que eu tenho também às vezes com certos comportamentos que eu vejo com certos homens, ou com certas mulheres, ou com certos grupos sociais, ou até mesmo com elementos da minha família, amigos, conhecidos, desconhecidos, ou seja, tudo o que nos toca é nosso. Tudo o que nos toca é nosso. E não há e não há forma de fugir em relação a esta realidade. E a partir do momento em que começamos a perceber que aquilo que eu menos gosto naquela pessoa talvez seja algum conflito que eu estou a projetar dentro de mim, a partir do momento em que eu começo a perceber que
aquilo que eu vejo no exterior mexe com o meu interior e percebo que é do meu interior que eu estou a olhar para o exterior, aí é que realmente eu tenho a capacidade de mudar a minha vida e de poder, através do poder da responsabilidade e através dessa ética de compreender esta dinâmica, é muito mais fácil para nós sairmos das situações que nos repetem constantemente. Porque muita gente fala e manifesta que a vida dela está sempre igual, as coisas não mudam, é sempre a mesma rotina. Porquê? Porque na realidade não houve espaço ainda para escutar e perceber o que é que o exterior me está a falar sobre mim próprio. E se eu estou no ponto A e quero ir para o ponto B, e percebo que do ponto A para o ponto B, a única coisa que eu preciso perceber é escutar-me a mim próprio e perceber em que lugar eu estou, isso vai mudar completamente o jogo. E isso chama-se soberania emocional. Quando nós começamos a perceber que realmente que as regras do jogo são construídas por nós. E podemos fazer isso de várias formas. Por exemplo, vejo isto, por exemplo, na educação. Quando os pais, por exemplo, projetam nos filhos os sonhos no qual eles queriam conseguir ter e não estão a conseguir. Então projetam essa frustração nos filhos e por vezes não aceitam os fracassos dos filhos, por vezes não aceitam que os filhos sejam diferentes, únicos e distintos. Então quando o filho faz algo diferente, isso vai fazer com que eles percam esse controlo e vão compreender que talvez dentro deles próprios é importante também eles aceitarem também a frustração deles de não terem aquilo que querem, por exemplo. E isso é uma regra que acontece bastante vezes na educação. E não só, para não falarmos também dos relacionamentos amorosos, que também podíamos entrar aqui também numa dinâmica de muita informação e de muita história. Mas o mais importante realmente é a qualidade mais importante e aquela que traz mais resultados em termos psicoterapêuticos. É esta mudança de mindset, é perceber que aquilo que está a acontecer no exterior é um espelho, uma projeção do meu interior. E isto é uma estratégia lindíssima que o nosso inconsciente encontra para nos auto-atualizar. E até vou dar agora um caso, um exemplo mesmo em particular, de um jovem que apareceu aqui, por exemplo, em consulta, em que ele começou a perceber que o sintoma dele da ansiedade, mais especificamente uma sensação de sufoco na garganta, estava a começar a aparecer em todas as áreas da vida dele. Nos primeiros tempos só aparecia numa área específica da vida dele, que era uma espécie de uma fobia na condução, mas depois esse sintoma começou a aparecer por todo o lado onde quer que ele fosse, quer seja em termos sociais, profissionais, familiares e amorosos. E começou a ter a ideia de que eu estou a piorar, talvez este sintoma está a fazer com que eu me sinta pior, a minha saúde está pior. E não. Aqui é importante esclarecer e educar que quando este tipo de sintomatologia acontece, quando o sintoma tem tendência a ser muito mais frequente, muito mais chato e começa a aparecer em todo lado, significa que o nosso inconsciente está a necessitar de fazer uma atualização de sistema. Isto é, através desse sintoma, através de chamar a atenção, tu a partir daí já podes perceber realmente de onde é que vem essa dor. E essa dor não vem das viagens que fazes na autoestrada, essa dor não vem da tua família, essa dor não vem das tuas relações, essa dor vem de uma memória emocional no qual não estás a escutar e é importante agora finalmente olhares para ela para poderes entrar em paz, integrar a informação e aprenderes com isso. Esta é a estratégia brutal, uma estratégia lindíssima que o nosso inconsciente encontra, que às vezes é aumentar a dor do sintoma para chamar a atenção. Tal como um bebê, quando às vezes necessita de atenção e pede o colo da mãe, o sintoma funciona da mesma forma. Começa a chamar a atenção para perceber que o sintoma é nada mais que uma projeção de um conflito emocional inconsciente que pode vir de vários lugares. E este é, pois, é o papel da psicoterapia somática, é esquematizar e aprofundar e fazer, de certa forma, a descarga da emoção na qual está relacionado este tema. Por isso, é muito importante passar esta informação e perceber que esta mudança mindset, em que o espelho da realidade é sempre fruto do nosso inconsciente, quase como se fosse um projetor de um cinema, no qual nós precisamos de um filme para nos conhecer. Nós precisamos das pessoas para nos conhecer. Nós precisamos das situações para nos conhecer. E certas situações que às vezes são desagradáveis
ou chamadas os azares constantes, são nada mais do que reflexo de conflitos emocionais inconscientes que nós precisamos de cuidar, olhar, reconhecer, soltar, para permitir com que a alma se expande cada vez mais à nossa volta, que permite que nós estejamos mais alinhados com a nossa coerência e que no fundo sejamos mais nós próprios. Daí a importância de olhar para estes sintomas sempre numa perspectiva de soberania emocional. Espero que este vídeo tenha sido útil para levar a certas reflexões, e alguma dúvida, algum comentário, basta partilhar e eu estarei aqui deste lado para responder. Obrigado por este momento e até breve.